Desenvolvimento Humano, por Vygotsky. Teoria sócio-interacionista ligada ao filme Lucas, o Intruso no Formigueiro. Na teoria sócio-interacionista de Vygotsky, as relações entre aprendizagem e desenvolvimento são pontos muito importantes. Segundo ele, o desenvolvimento é promovido pela aprendizagem e a interação entre o meio e o indivíduo é essencial nesse processo. As teorias sócio-interacionistas compreendem, portanto, o desenvolvimento infantil como um processo dinâmico, pois as crianças não são passivas, meras receptoras das informações que estão à sua volta. E já que a interação do Lucas com outras crianças era através de bullying, era isso que ele adquiria e repassava à sua volta. Lucas apresentava um comportamento agressivo e descontava suas frustrações nas formigas. Sua interação com os pais dentro de casa era difícil. Ele tinha um sentimento de inferioridade adquirido por efeito do bullying. O desenvolvimento infantil, nas teorias socio-interacionistas, é um processo dinâmico, como citado anteriormente. E o processo do Lucas foi através da convivência com as formigas, onde ele melhorou seu comportamento em ambiente estruturado e organizado, e a partir daí Lucas aprende sobre empatia e trabalho em equipe, e posteriormente vencendo o bullying. Lev Semyonovich Vygotsky, vulgo Vygotsky, foi um psicólogo bielorrusso que realizou diversas pesquisas na área do desenvolvimento da aprendizagem e do papel preponderante das relações sociais. Ele nasceu em 17 de novembro de 1896 e morreu em 1934, aos 38 anos de idade, de tuberculose. Segundo o sócio-interacionista, o desenvolvimento humano se dá em relação nas trocas entre parceiros sociais através do processo de interação e mediação. Evolução ligada ao desenvolvimento afetivo, cognitivo, social e motor. A ideia de desenvolvimento está ligada à evolução em que nós caminharíamos ao longo de todo o ciclo vital. Essa evolução, nem sempre linear, se dá em diversos campos da existência, tais como afetivo, cognitivo, social e motor. As articulações entre os diferentes níveis de desenvolvimento não se dá de forma isolada, mas sim de forma simultânea e integrada. Este caminhar contínuo não é determinado apenas por processos de maturações biológicos ou genéticos, e o meio entende-se por algo muito amplo, que envolve cultura, sociedade, práticas e interações, e é um fator de uma grande importância no desenvolvimento humano. Plano genético de Vygotsky, ontogênese. O ontogênese é um dos 4 planos genéticos de Vygotsky, onde o percurso do indivíduo é em seu próprio ciclo de vida, do nascimento à morte ou da infância à vida adulta, em termos de seu desenvolvimento. É interessante saber quais coisas o indivíduo consegue fazer ou não, que vai depender da etapa em que seu desenvolvimento se encontra. E também é interessante pensar que este caminho, definido pela ontogênese, tem relação com a filogênese, que é a evolução das espécies, e com a sociogênese, que é a história do meio cultural onde o sujeito vive. Assim, cada indivíduo da espécie humana cresce de determinado jeito. Primeiro aprende a sentar, depois a engatear, depois a andar, nasce o dente e tem maturação sexual em uma certa idade. Os indivíduos são marcados por sequência de vida dadas pela espécie. Os seres humanos nascem mergulhados em cultura, e é através disso que essa será uma das principais influências no desenvolvimento. E é pela interação social que aprendemos e nos desenvolvemos. Criamos nova forma de se comportar no mundo. Ampliamos nossas ferramentas de atuação nesse contexto cultural complexo que nos recebeu durante todo o ciclo vital. Desenvolvimento infantil, por Vygotsky. Na abordagem socio-interacionista de Vygotsky, tendo como base marxista, afirma que a relação dos indivíduos com o mundo não é direta, mas mediada por um sistema simbólico, e a linguagem ocupa um papel central nesse aspecto. Na formação infantil, abordada por ele, a criança primeiro aprende a fala socializada para se comunicar e posteriormente ela passará a usar como instrumento de pensamento para internalização de conhecimento que são consolidados pela cultura.
Estágio pré-intelectual do desenvolvimento da fala. De acordo com Vygotsky, as crianças nascem com poucas funções mentais básicas, sendo elas a atenção, sensação, percepção e memória, transformadas pela cultura em novas e mais sofisticadas funções mentais superiores. A memória ocupa um papel fundamental nesse processo, pois, através dela, a criança consegue a fixação de imagens em seu consciente. Primeiro, a criança observa as palavras e passa a entender o significado. Por exemplo, um bebê pode aprender seu nome entre o 4º e o 9º mês de vida, mas só após os 3 anos conseguirá interpretar o seu nome e sua idade. O bebê nasce com suas funções biológicas. O choro, os grunhidos são reações biológicas que cumprem o seu papel de comunicar à mãe as necessidades do bebê. Assim, o trabalho do desenvolvimento consiste em converter o plano biológico no plano social, mediante a ação da cultura em que se processa. Estágio pré-linguístico do desenvolvimento do pensamento. De início, a linguagem exerce a função de comunicação entre a criança e o meio, tendo um papel fundamental nesse processo, porque ela constitui o comportamento humano. A linguagem possibilita a criação e a imaginação da criança, fazendo com que ela consiga internalizar os objetos sem um conceito ou sem a presença imediata dos mesmos. Para Vygotsky, o brincar pode ajudar nesse processo de entendimento, pois potencializa o crescimento desse processo. O brinquedo cria um processo imaginário para a criança e a internalização do conceito. A linguagem egocêntrica trata-se da fala que a criança emite para si mesma quando está brincando ou exercendo uma atividade de concentração profunda. Ela vem com a função autorreguladora, que seria interpretada por Vygotsky como um incentivo do pensamento. Esse falar contribui para que a criança organize suas ideias e planeje melhor suas ações, o que posteriormente vem a ser. O discurso interior é uma fase posterior à fala egocêntrica, quando as falas passam a ser pensadas e não faladas. É algo feito de ideias que muitas vezes nem conseguimos verbalizar ou demoramos ainda um tempo para achar as palavras certas para exprimir um pensamento. O desenvolvimento real começa na fase da descoberta. É algo que um socio-interacionista define como o que o indivíduo consegue resolver sozinho. Já o desenvolvimento potencial é a capacidade social do indivíduo, onde ele conseguirá resolver algum problema com a ajuda de outrem. O desenvolvimento proximal é a distância entre o desenvolvimento potencial e o desenvolvimento real, o que pode ser aproximado através da escola e da influência do professor no ensino da criança. Adolescência em debate. Contribuições teóricas à luz da perspectiva histórico-cultural. Com o estudo realizado, nós podemos observar que a psicologia ela esteve bastante presente ultimamente no desenvolvimento da adolescência, nessa fase que é vista aí como tão crítica por conta de crises, por conta da construção da identidade social, por conta da transição da fase de criança para a adolescência. E isso fez com que a psicologia se tornasse fundamental para o desenvolvimento humano dos adolescentes. Para Vygotsky e os seus seguidores, ele aborda de forma teórica, a compreensão do ser humano, no qual o estudo ele objetiva oferecer contribuições ao debate da adolescência como uma categoria social e uma etapa particular do desenvolvimento cultural desses seres que estão sob esse período dessa fase, conturbada. No mundo ocidental, vários locais, vários países definem uma faixa etária limite fixa para esse período da adolescência. A maioria é entre cerca de 10 a 19 anos. No Brasil é diferente. A faixa etária fixada é entre 12 e 18 anos, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas faixas etárias elas são
mas para execução das políticas públicas, participação do voto. Quando a criança chega ali aos 12 anos, é necessário que ela já tenha todos os documentos, né? Uns 14 anos, por aí, no máximo. É o período que começa a trabalhar, porque alguns locais têm programa de aprendizagem, como que é o primeiro emprego, que é dos 14 até os 24 anos. E isso faz com que eles ganhem experiências nas relações sociais que vão acabar aí contribuindo para o seu desenvolvimento. Ao longo do trabalho, nós vamos estar apresentando aí, né, respondendo algumas questõezinhas, que é o que é a adolescência, por que a adolescência é a fase mais problemática para muitos adolescentes, o que ocorre durante o período de transição da infância para a adolescência, o que é puberdade, como os adolescentes constroem sua identidade, por que os adolescentes sentem a necessidade de viver e socializar em grupo. Bom, a transição da fase da infância para a adolescência. Bem, esse período é marcado aí pela fase da mudança, né? Onde a criança para de ser criança e se torna um adolescente. Essa passagem, ela é muito problemática às vezes porque é o período em que aí coincide com a fase da maturação sexual e a puberdade, que para Vygotsky ele critica, né, sobre a periodização das idades, onde enfatiza os critérios históricos culturais, no qual apresenta os desenvolvimentos de crises. Essas crises elas surgem especificamente devido à mudança de corpo por conta da puberdade, que é a mudança na fala, a mudança no corpo. Além disso, diversas dessas crises surgem ainda por pressões dos pais. Os adolescentes sofrem pressões psicológicas por ter que entrar numa universidade logo que deixam um ensino médio, ter uma vida próspera, no caso ter um trabalho bom, um trabalho que tem uma remuneração boa, que dê uma estabilidade financeira. Isso tudo são coisas que a sociedade cobram de nós, para que nós possamos ter uma vida próspera, uma vida melhor. E os adolescentes eles sofrem com isso por acharem que aos 30 anos eles têm que ter uma casa, ter uma família, ter tudo já planejado e vivendo uma vida estabilizada. E isso acarreta vários problemas psicológicos para eles. E a linha que delimita essas crises, ela é indefinida, ela varia muito. Ela não tem assim determinado um início e um determinado final. E isso não tem também que tem um período que o adolescente sofra mais ou que o adolescente também sofra menos. Mesmo que eles apresentem posições sociais parecidas ou não, porque as condições exteriores elas determinam o caráter concreto no qual se manifestam os decorrer dos períodos críticos. Ou seja, a cor vai vivendo, tem dias que vão ser melhores, tem dias que vão ser piores. E isso é de fase a fase da adolescência, cheia de conturbações, cheia de problemáticas, porque eles têm que viver isso, eles têm que viver esses momentos ruins para poder adquirir experiência e contribuindo, de acordo com eles vão vivendo essas experiências, eles vão contribuindo ali para o desenvolvimento humano desses adolescentes. A puberdade. A puberdade ela é uma perspectiva aí maturacionista, né? Onde nós definimos um período de mudanças hormonais e corporais, como eu falei no slide anterior. Ele demarca a transição aí da infância para a adolescência. Por isso que quando nós falamos de transição da infância para a adolescência, nós falamos que a fase da maturação sexual e a puberdade elas se coincidem. Mesma coisa que na puberdade, nós vamos falar o que é puberdade e nós já vemos aí que ela é definida como esse período de mudança hormonais, né, que marca a transição da infância para a adolescência. O sujeito e o corpo, eles não consistem em um conjunto de órgãos e sentidos que desenvolvem-se ao longo do tempo, né? Ele é a unidade que é constituída aí culturalmente,
onde se objetiva as relações sociais, que para Vygotsky, ele falava que não há um corpo ausente da subjetividade, porque até os mortos são sujeitos dos seus corpos. E nós vemos também que, tipo, na adolescência existe a forma de um corpo qualitativamente e quantitativamente diferente da infância, porque o corpo de uma criança não é mesmo igual ao corpo de um adolescente. O corpo de uma criança não é desenvolvido, já o do adolescente está se desenvolvendo, entendeu? E isso são diferenças que nós vemos durante esse período da puberdade. Nós podemos falar que a adolescência é um dos períodos críticos devido ao desenvolvimento do corpo, como nós falamos no slide anterior, que devido às mudanças corporais, os adolescentes estão nesse processo aí relacionado ao processo de internalização das experiências e que estão brincando sobre a complexização das suas possibilidades de atuação de sujeito ao mundo, porque o adolescente, ele vive uma crise devido a ele não aceitar o seu corpo, que está em desenvolvimento. Essa crise, ela se desenvolve especificamente por causa do corpo, por conta da aceitação do corpo, por conta das mudanças que o corpo tem sofrido. Construção da identidade. Nessa fase da adolescência, é consolidada aí relações, né, entre elas que são verdadeiras ou não verdadeiras, que são necessidades biológicas, culturais ou superiores. Ou até mesmo, como dizia Karl Marx, né, que a necessidade do homem se converte em necessidades humanas. Ou seja, o homem, ele tem a necessidade de construir sua própria identidade. Ele tem a liberdade de construir o que é ideal para ele, como ele se identifica. Vygotsky, ele diferenciava os demais autores da época, os de Torniquet, McDougall, porque ele aprofundava essa discussão da necessidade para o além do hábito. Ele rompia a ideia mecanicista da conduta, ou seja, ele defendia que os hábitos são ações e os mecanismos associativos caóticos e aleatórios não tem por si só uma força impulsora no processo do desenvolvimento. Já os interesses deles teriam integrados a tendências de uma dinâmica geral de funcionamento e que determinavam ações do sujeito, do qual o hábito ele se organizava a partir da estrutura geral do funcionamento e teria relação estrutural com os outros interesses. Na adolescência, a formação de um corpo assim qualitativamente e quantitativamente diferente da infância, ele resulta em novas configurações subjetivas. Como nós falamos lá na puberdade, né, que o corpo é qualitativo, quantitativo, quanto tem mais diferença, e são essas coisas que diferenciam a infância da adolescência. Além da construção da identidade, depois que o adolescente forma a sua identidade, cria, passa pelo processo ali da puberdade, que é até mais ou menos os 16 anos, porque tem a mudança da voz, que demora mais um pouquinho também. Os adolescentes, eles constroem a sua identidade e depois eles têm essa característica deles, que é a necessidade de vivência, que é a atitude de viver em grupos. Ou seja, ele define um grupo que ele quer conviver. É como se ele fizesse ali uma tribo social, entendeu? Ele quer andar juntos com pessoas que fazem as mesmas coisas que ele, que têm as personalidades semelhantes a deles, que buscam ali valores, objetivos, até mesmo carreiras, entendeu? Que trabalham, que gostam de fazer o mesmo. Ou então, que curtem assistir, ler algo que são semelhantes. A vivência, assim, ela é bem singular, como é uma forma de lidar com cada situação, ao desenvolvimento tanto da sexualidade, como
a constante flutuação aí do humor e do ânimo. Existe uma preocupação quando a gente fala com aparência, de querer ser diferente, porém, quando nós falamos em grupos de adolescentes, quase todos se vestem iguais. E esses adolescentes, eles andam muito preocupados com isso, por isso que eles procuram os grupos que eles se encaixam para poder ali eles se sentirem melhor, se sentirem mais confortáveis, se sentirem mais confiantes. Porque quando eles se inserem nesse grupo, eles estão ali fazendo um exercício de autoestima para poder não causar uma insegurança. E isso é bom para eles, porque vai evitar que eles se sintam excluídos, que venham ali desenvolver uma depressão, que venham ali desenvolver alguns outros problemas psicológicos. Desenvolvimento humano na fase adulta. A fase adulta tem início por volta dos 20 anos de idade. Aqui, as mudanças que ocorrem na adolescência já se estabilizaram e a responsabilidade aumenta bastante. Em alguns casos, a pessoa já se apresenta independente financeiramente de forma completa ou parcial, por meio do trabalho. É geralmente nessa fase que as pessoas costumam constituir uma família e um momento de grandes relações sociais, culturais e econômicas. Nesse período, a condição física atinge o auge, depois declina ligeiramente. O pensamento e os julgamentos morais tornam-se mais complexos. São feitas escolhas educacionais e vocacionais após um período exploratório. Traços e estilos de personalidade tornam-se relativamente estáveis, mas as mudanças na personalidade podem ser influenciadas pelas fases e acontecimentos da vida. A partir dos 40 anos, há mudanças significativas nas condições físicas, porém com grandes diferenças de uma pessoa para outra. As mulheres entram na menopausa, as capacidades mentais atingem o auge, a especialização e as habilidades relativas à solução de problemas práticos são acentuadas. A produção criativa pode declinar, mas melhor em qualidade. Para alguns, o sucesso na carreira e o sucesso financeiro atingem o seu máximo. Para outros, poderá ocorrer esgotamento ou mudança de carreira. Desenvolvimento humano na terceira idade. Envelhecer é um processo biológico natural do desenvolvimento humano e, diferente dos animais, também é acompanhado pelo processo psicossocial. Um dos fatores que diferenciam os seres humanos dos animais é o fato de acumular e transmitir informações ao longo da história da humanidade. Os avanços na ciência e melhorias nas condições de saúde contribuíram diretamente para o aumento da expectativa de vida e do número de idosos da população, que, segundo o IBGE, cresceu 18% de 2012 a 2017. Na perspectiva psicossocial, a aposentadoria pode ser vista como um ponto de partida para a terceira idade. Nesse processo, uma das perspectivas é a forma positiva de reorganização da vida, mas também é comum a diminuição das relações sociais, causada pelo distanciamento do meio em que convivia cotidianamente no trabalho e de seus colegas. Na sociedade, é comum a associação de papéis sociais específicos ligados à idade, criando expectativas para cada uma delas. Assim, muitas vezes é atribuída à terceira idade uma imagem negativa, desvalorizando os idosos por causa da perda da capacidade produtiva. Durante a terceira idade, mudanças como o surgimento de doenças, perdas de entes próximos, diminuição de relações sociais referentes ao trabalho tornam-se mais frequentes e podem afetar a sua percepção de identidade. Desse modo, a soma da desvalorização social com a diminuição de atividades exercidas e das relações sociais propicia um sentimento de inutilidade, impactando a autoestima dos idosos, estilo de vida, alimentação e saúde, e podendo gerar ansiedade, depressão, irritabilidade e reduzindo sua qualidade de vida. À medida em que envelhecemos, doenças tendem a surgir. Segundo o IBGE, no ano de 2019, 1 a cada 4 idosos possuía algum tipo de deficiência. Em razão disso, é essencial um suporte que minimize as perdas, como a auditiva, a visual e motora. A porcentagem de idosos com limitações funcionais que interferem nas suas atividades de vida diária é 9,5%, sendo que
4,3% dos idosos têm deficiência auditiva. O envelhecimento saudável compreende a preservação do funcionamento físico, mental e interação social e relacionamentos dos idosos. Nos anos de 2021 a 2030, a Organização Pan-Americana de Saúde promove a década do envelhecimento saudável. Para a promoção de um envelhecimento saudável e boa qualidade de vida dos idosos, é primordial o incentivo da participação social, de exercícios físicos e intelectuais para prevenir o declínio físico e cognitivo, buscando assim promover a saúde por meio não apenas de tratamento de doenças, mas também da prevenção, com auxílio da educação popular para orientar e incentivar tais práticas. Outra influência no estilo de vida parte dos recursos financeiros, pois também interferem na alimentação, que precisa ser organizada de forma nutritiva e de acordo com a particularidade da saúde de cada indivíduo. Desse modo, o olhar de atenção da comunidade e da família no planejamento diário pode oferecer melhorias na vida dos idosos, em conjunto com instituições públicas, ações culturais, incentivos de educação para idosos e programas sociais.